Senhoras e senhores, mais uma vez, bem-vindos ao nosso encontro com os candidatos a senador por São Paulo, compromisso com a justiça. Teremos agora a última das apresentações dos candidatos. Nós convidamos para a composição da mesa dos trabalhos Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, juíza Herta Helena Padilha de Oliveira, diretora do Departamento Feminino da APAMAGES, uma das coordenadoras deste encontro, e Dr. Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. É com grande honra que convidamos também à mesa o candidato ao Senado Federal, Fernando Lucas, do PRP. Com a palavra, Dr. Marcos da Costa. Boa tarde, praticamente boa noite a todos. Quero mais uma vez registrar a alegria de fazer parte desse momento especial da Justiça de São Paulo, nessa parceria inédita da Ordem dos Advogados do Brasil, da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, da APMP, Associação Paulista do Ministério Público. Agradecer a presença da nossa magistrada, a doutora Herta Helena Padilha de Oliveira, representando a APAMAGES, do nosso querido amigo Felipe Locke Cavalcante, presidente da APMP aqui ao lado, e com muita honra apresentar o nosso candidato ao Senado. No dia de hoje tivemos todos os candidatos aqui presentes ao Senado, como tivemos a semana passada, quinta e sexta-feira, os candidatos a governador do Estado. E nesse momento especial, nesse dia histórico, o candidato domiteiro Luiz Fernando Amaral Lucas, Fernando Lucas, como é conhecido, candidato ao Senado pelo PRP. Fernando Lucas, que tem 38 anos, jovem advogado, licenciado, inscrito para nosso orgulho nessa casa, natural da queridíssima São José do Rio Preto, atua como empresário no setor de materiais para ciclismo. Apesar da sua formação na área do direito, sua inscrição na ordem, seguiu aí a carreira de empresário, pós-graduado em administração, o candidato do PRP ao Senado, diretor titular do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, ligado, portanto, à nossa Fiesp, regional São José do Rio Preto. Também já foi conselheiro da ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Em 2010, se candidatou a deputado estadual. O seu primeiro suplente é José Ramires, do PRP, e o segundo suplente é João Duarte Pestana Barreto, do PHS. Seja bem-vindo, nosso candidato. É uma honra recebê-lo nessa casa, que foi recentemente inaugurado. Esse prédio foi inaugurado na semana passada, na segunda-feira passada, de forma que faz parte também das comemorações que busca levar o tema justiça para o palco dos debates eleitorais, fazer com que os candidatos tenham também um momento de reflexão sobre a justiça e também permitir que os eleitores conheçam as propostas e também tenham na vertente de justiça um dos estímulos para o dia da eleição, o dia 5 de outubro. Muito obrigado. Candidato Fernando Lucas, o senhor terá 20 minutos sem tolerância para falar sobre os seguintes assuntos: a indispensabilidade do advogado para a justiça, democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, eleições diretas, autonomia orçamentária, precatórios, litigiosidade do poder público, sistema carcerário e justiça estadual e o Pacto Federativo. O senhor será avisado quando faltarem 2 minutos para o término de sua exposição. Após os 20 minutos para falar sobre a pauta proposta, o senhor terá mais 5 minutos para suas considerações finais sobre temas de livre escolha. Mais uma vez, o senhor será avisado quando faltar 1 minuto para o término de sua fala. Nós informamos que durante toda a explanação do candidato não será permitida a manifestação da plateia. Não haverá perguntas e nem debates. Ao final da apresentação, o candidato concederá uma entrevista ao vivo e exclusiva, transmitida pelos sites da OAB, APAMAGES e APMP. Candidato Fernando Lucas, convido a vir aqui à tribuna.
O senhor tem 20 minutos a partir de agora para apresentar suas propostas, atendo-se exclusivamente aos temas da pauta. Boa noite. Com muita honra estou aqui nessa casa, nessa tribuna, e antes de efetivamente entrar no tema, conforme as regras e o convite, eu quero apenas externar minha gratidão e dar os meus parabéns, não apenas pela nova casa, mas em especial pela promoção da democracia, pela promoção em caráter igualitário e aberto, assim como deveria ser. Infelizmente, a nossa legislação eleitoral tem privilegiado aqueles que têm mais tempo de televisão. As pesquisas mostram uma intenção de voto, no caso do Senado, que está estritamente ligada ao recall, a quanto que os candidatos são conhecidos, e, na minha opinião e crença, o nosso país vai deixar de ser o país do futuro para se tornar o país do presente, quando a nossa população, cada um de nós, estiver mais consciente sobre o nosso papel na cidadania política. Então, estas casas, a OAB, a APAMAGES e a Associação do Ministério Público, a quem eu agradeço, às instituições e aos seus presidentes, o Marco da Costa, o Felipe Locke, a doutora Reta e as representantes também, a doutora Viviane e a doutora Érica. Com muita gratidão, eu estou aqui para falar dos temas, mas registro aqui, mais uma vez, a gratidão pela oportunidade. E, quiçá, tivéssemos tendo debates para o Senado de São Paulo na televisão. Eu teria mais do que honra, quase que um prazer em poder debater com alguns dos meus adversários nessa eleição, que estão aí, alguns há 24 anos no Senado e outros há 50 anos na política. E outros que estão há 20 e tantos dizendo que são o novo, a renovação. Está na hora da gente realmente refletir sobre, e essa oportunidade é única. Adentrando aos temas que me foram solicitados, assim como a todos, eu tenho aqui algumas reflexões. E o primeiro tema, o tema da indispensabilidade do advogado para a justiça. É um tema que, na minha ótica, praticamente ela é indiscutível, né? Se existe justiça sem advogado. Acho que para isso que existe a Defensoria Pública, para aqueles casos onde não se tem como ter a defesa, o Estado, através da arrecadação dos impostos e as associações, federações, enfim, fazerem com que isso seja possível, não teria nem como eu defender alguma coisa diferente. Eu fui lá fazer minha faculdade de Direito e já com a intenção de não exercer. Então, eu não tomei a decisão de fazer Direito e depois resolvi mudar de rumo. Na primeira aula, quando eu fui perguntado o que cada um ia fazer, tinha metade da sala que levantava a mão dizendo que ia prestar concurso, metade da sala que advogar. E um que disse que ia seguir a carreira empresarial. E o professor perguntou, mas por que você está fazendo aqui então? Justamente isso, estudar as leis, estudar os direitos, para que a gente possa, porque eu acredito na função do advogado. E eu quero poder entender do assunto quando eu for tratar, seja na área empresarial, seja na minha vida como cidadão, seja nos meus anseios de contribuir com a melhora da legislação e do futuro e da política na polis com ética para o meu amado país. Então, essa questão da indispensabilidade do advogado para a justiça para mim é uma causa pétrea e que até me surpreendeu essa primeira pergunta, e eu fico até curioso de saber que discussão que é essa que anda tendo no meio dos defensores da justiça e dos agentes da justiça e por que desse questionamento. Mas, então, para mim, esse é um assunto que dispensa entrar em detalhes, dispensa a gente... não dá para pensar numa justiça onde o cidadão, mesmo com acesso direto, não tenha um agente preparado para poder representá-lo. De modo que eu passo ao segundo tema, a democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, as eleições diretas. Esse é um tema onde eu quero aprofundar um pouquinho. Na minha humilde opinião, e assim coloquei como uma das minhas principais bandeiras e propostas para estar me candidatando ao Senado, por exemplo, o fim da indicação de ministros do STF pela Presidência da República. Para mim,
as eleições diretas, a democratização do poder judiciário e a não intromissão de outros poderes é uma das causas da corrupção e da impunidade no nosso país. A intromissão de poderes e a mistura de papéis num tripé da democracia, ela causa o que a gente tem visto hoje, né? Com todo respeito à figura e à instituição, não dá para acreditar que a gente tem hoje um ministro coordenando os trabalhos eleitorais que tem toda uma história de advocacia para o ex-presidente da República. Não dá para acreditar que a gente tem discussões de alto nível sem que tenha uma lisura e uma independência de poderes. Então, para mim, a questão da impunidade tão falada, tão sofrida e que permeia toda a nossa sociedade, ela tem uma de suas origens, a interferência de poderes. E eu sou radicalmente a favor de que tenha-se uma democratização, não necessariamente eleições diretas, porque o tema foi colocado de maneira muito simplista, eu não tive a oportunidade de perguntar se o direta quer dizer pela população escolher. O que eu acredito é que o meio jurídico deveria escolher os seus representantes para os cargos de ministro, para os cargos máximos aí dentro do Poder Judiciário. Não acredito que a gente deveria levar para a população essa escolha, até porque isso ocasionaria uma confusão do papel democrático de direito do cidadão escolher os seus representantes para o Executivo e Legislativo e ocasionaria um custo eleitoral altíssimo, dado a história do Brasil, de quanto custa uma eleição, de quanto custa fazer uma campanha, que temos um país de proporções gigantes, e com uma população não totalmente esclarecida e educada ainda, onde o poder econômico, infelizmente, tem influenciado nas eleições mais do que as ideias, mais do que as propostas e mais do que a visibilidade. Então, eu não acredito que, no momento presente, seria saudável para o Poder Judiciário e para todo o Ministério Público levar as eleições para o nível direto da população. Mas acredito, sim, que a eleição para os cargos que cabem, como, por exemplo, citei o cargo de dos ministros do STF, e assim nas diferentes jurisdições e esferas do Poder Judiciário e do Ministério Público, o próprio Poder Judiciário deveria escolher os seus representantes sem, repito, a menor interferência dos poderes executivo ou legislativo. O que nós estamos vivendo no país hoje é uma perda de identidade dos poderes. E dado ao nosso calabouço judicial e da legislação e da quantidade de recursos e do que nós temos permitido que se faça na mídia do país, onde se permite algumas coisas e as pessoas começam a achar que é normal, a gente tem dificuldade em casos no judiciário que se arrastam para sempre e as decisões acabam não chegando a contento de ter o anseio da população ou o que a lei exigia no seu início. E quando a gente não tem um poder totalmente independente, inclusive para poder mudar e agilizar os trâmites internos, isso começa a ficar... não se sabe mais de onde é a origem da dificuldade. Mas eu reputo a essa dependência ou influência dos outros poderes uma característica muito triste na nossa sociedade e que deveria acabar. Essa é uma das primeiras coisas que deveria se propor numa reforma política, o fim da indicação de ministros e, assim, o início de todas as escolhas diretas para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. Terceiro ponto, a autonomia orçamentária do Judiciário Paulista. Ao meu entender, complementando ao que eu já disse, se eu acredito na autonomia dos poderes, dentro das suas esferas, ela também deveria ter autonomia. Então, cada poder dividir, assim como numa empresa, né, eu venho de uma área empresarial, se você tiver, imagina uma grande multinacional, se ela não der autonomia
para o seu presidente, em determinado país ou em determinada unidade de negócio, para ela gerir os negócios e avaliar os resultados e ter responsabilidade civil, criminal pelos seus atos, não se tem gestão, não se cresce. Se tiver uma dependência de algum outro órgão ou uma burocracia muito grande para fazer as coisas acontecerem, acaba acontecendo como a gente tem visto na nossa sociedade, onde a forma acaba ultrapassando o conteúdo, onde a burocracia se torna mais cara, mais custosa e mais lenta do que o próprio fim, em todos os aspectos. Um dia eu li um estudo de que a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, gastava 75% do seu orçamento com custeio de funcionário, propaganda, só 25% e custo operacional. Só 25% dos recursos da SUDENE iriam para a atividade fim, que era acabar com a seca no Nordeste. E desses 25% ainda com obras superfaturadas, com lentidão, com coisa que não terminava. Então, quando a gente começar a entender que o Estado brasileiro, e assim o Poder Judiciário como um dos poderes, tem que ser mais eficiente e mais ágil, a gente vai administrar o país, os poderes, como a gente deveria administrar as nossas casas. Se a gente gastar mais do que recebe, ou gastar na frente, a gente tem problema no final do mês. E então, gestão de orçamento tem que ser responsabilidade de cada um. Eu estou ensinando meu filho de 8 anos a cuidar do seu dinheiro. Outro dia ele me pediu mesada, eu falei, legal, aumenta a sua mesada, eu vou te dar uma mesada. Quanto você quer ganhar de mesada? Ele falou que ele achava o maior dinheiro do mundo, R$20. Eu falei, tá bom, meu filho, R$20, eu posso lhe dar de mesada, sim. Aí ele brilhou os olhinhos, né, e sorriu. Eu falei assim, só que o que você vai fazer para ganhar esses R$20? Aí ele ficou me olhando. Eu falei, porque dinheiro a gente tem que trabalhar para ganhar, né? Fim das contas, estava lá, eu e meu filho num sábado lavando o carro, para ele ganhar os R$20 dele. E aí ele queria gastar naquela tarde mesmo no shopping. Eu falei, filho, se você gastar isso agora, você vai ter que lavar outro carro. Você está querendo lavar outro carro hoje, para você ganhar o dinheiro que você queria para comprar, sei lá o quê? É, papai, é melhor eu pensar bem se eu vou gastar esses R$20. Se a gente não ensina em casa, e se a gente não ensina nos poderes, no Estado, na União, como cuidar do nosso orçamento e dar a responsabilidade. Meu pai me ensinou assim, você pode tudo, desde que você seja responsável pelos seus atos. Se a gente não tiver... Então, a questão orçamentária, apesar de ser matéria da Assembleia Estadual, né, como postulante ao cargo de Senado, eu tenho o posicionamento da autonomia dos poderes, e dentro dos poderes que as unidades tenham a autonomia e a responsabilidade. Precatórios. Eu poderia resumir o que eu tenho a dizer com uma frase. Precatórios é uma vergonha nacional. Assim como eu disse que eu tento passar para o meu filho aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, o que meu pai fez comigo, como é que pode um país que dá o exemplo em todas as esferas de que não pagar está tudo bem? Precatórios, se é uma dívida, tem que ser pago. Então eu acredito que a justiça não está sendo respeitada, em primeiro ponto. E aí vem uma questão da autonomia ou não. Porque ordem judicial, eu aprendi que é para cumprir. E dívida é para pagar. Quando a gente tem os governos, em várias esferas, emitindo precatórios e empurrando com barriga, e aí você escuta na velha crença de que vender para o Estado não vai receber, ou vender para o Estado é ótimo, mas você já põe 2, 3 vezes o preço, porque vai demorar muito para receber. E aí vem, de novo, o pronto, que a cultura que o Estado cria com os precatórios é de não cumprir suas promessas, de não honrar com as suas dívidas. Mais uma vez, está na raiz da cultura de impunidade e da cultura de corrupção. Como é que a gente quer cobrar uma melhora do Estado, do consciente coletivo, da sociedade, se os próprios mandatários de governo acham que tudo bem você assinar uma dívida e não pagá-la, ou postergar ad eternum? Como é que fica um país que não honra as suas dívidas internas? Com qual credibilidade? Como que vem um investidor de fora? Como é que... E aí vem, por que corrupção, impunidade? Porque já se sabe, tem o mercado negro da negociação dos precatórios, tem o trabalhar com isso para poder usar depois, e tem os custos, né, que aumentam, essa premissa inflaciona as licitações, gera margem para propina, porque já se sabe que vai ter que dar um tanto a mais para... Então, é simplesmente horrível. Tem algumas coisas que não são faladas, eu achei ótimo esse ponto ser colocado aqui,
Porque para a gente ser um país conhecido pela seriedade, coisa que a gente ainda não é, os precatórios têm que ser pagos, ponto final. Cada governo tem que apresentar, na minha opinião, a gente tem que apresentar um projeto de lei, uma proposta, onde cada governo tem que apresentar, no ato do seu mandato ou antes de pleitear, cada executivo, um projeto de lei que obrigue a apresentação de um plano para quitação em seus mandatos de um percentual dos precatórios que estão atrasados. Percentual esse a ser discutido, a ser estudado, o que é viável do ponto de vista econômico e do ponto de vista das dívidas públicas de cada uma das esferas. Porém, eu não sei se esse percentual é de 50%, é de 20% ou é de X%. Mas se apresentar um projeto de quitação dos precatórios atrasados, assim, a opinião pública, os contratantes e a nossa imagem externa e interna começam a se transformar em seriedade. E a gente sabe que daquilo que tem uma massa de coisas atrasadas, elas serão pagas dentro de um mandato de 4 anos, atualmente a nossa legislação, pelo menos X% daquilo. E transformar, assim como a gente criou a lei da responsabilidade fiscal, transformar em crime precatórios emitidos e gerados dentro do mandato que não sejam quitados ou, no término do mandato, estejam como recurso empenhado. Tratar disso, como vem sendo tratado, é, mais uma vez, criar uma avenida larga para a impunidade e para a corrupção. E, do ponto de vista do judiciário, do Ministério Público e do meio jurídico, do poder jurídico, na minha opinião, um desrespeito e uma afronta ao conceito de justiça. Litigiosidade do poder público. Eu não tenho dados comparativos em que ranking nós estamos, mas evidentemente a gente está colocado, assim como no patamar de juros, burocracia e etc., na quantidade de demanda do judiciário que vem do Estado, em especial do Executivo. A gente fica falando da dificuldade, da lentidão e da quantidade de processos, e a gente está criando cada vez mais estrutura, porém o maior demandante da justiça no país é, sem dúvida nenhuma, o Estado. E o próprio Estado deveria trabalhar, primeiro, para não gerar tanta demanda, com processos claros estabelecidos do que é possível resolver, do que é possível fazer acordos, e criar indicadores para o Estado de eficiência, porque é muito fácil jogar para o judiciário coisas que não se querem resolver, ou coisas que querem postergar a solução, porque é conveniente a alguns. Ou simplesmente, também existem muitos casos de coisas que são jogadas para a justiça pelo simples fato de que o mandatário do poder não quer se expor com seus eleitores. Então joga para a justiça e deixa lá. A quantidade de demanda que o Estado faz para o Poder Judiciário é uma coisa absurda. E, além disso, pela omissão e pela falta de eficiência, porque não paga o precatório, por exemplo, ou porque não resolve algumas coisas dentro do que a lei manda, também vai inchando a justiça, causando uma dificuldade, um atraso em coisas que são caras à população e ao país. Sistema carcerário. Eu sou uma pessoa que tem uma orientação política de esquerda para o social e de direita para o econômico. Até porque eu não acredito mais em esquerda e direita. Isso já acabou faz tempo, na minha opinião. Mas o sistema carcerário, eu acredito que a gente tem que, o máximo possível, transformar numa gestão profissional. A opinião é que a gente deveria privatizar o máximo possível, fazer parcerias público-privadas do máximo possível. E quando não for possível fazer a parceria público-privada ou a privatização dos presídios e do sistema carcerário como um todo, no mínimo terceirizar a gestão. Porque está provado nos países todos, aí, mesmo no Brasil, nas experiências que foram feitas, onde é muito mais barato, mais eficiente e mais seguro quando a iniciativa privada está cuidando daquilo como um negócio e ela não tem nenhum favor a cumprir, a não ser fazer o seu trabalho. Sem perder o foco em eficiência, evidentemente, e no foco de buscar trabalhar a ressocialização do encarcerado, pensar no social. Mas trabalhar isso com gestão, com números, com dados e transformar isso não mais num peso para o Estado, mas numa solução. Por último, justiça estadual e pacto federativo. Trabalhar para eliminar
a subordinação que existe, não de direito, mas de fato. Equiparação salarial deveria ser toda balizada pelo salário do STF, na minha opinião. Há diferenças claras do que são matérias estaduais e federais, porém há essa confusão ainda para quem não faz parte do meio e, na minha opinião, como um poder independente, deveria ter nem de fato qualquer tipo de dúvida sobre a subordinação ou a dependência da Justiça Estadual da Justiça Federal. Enfim, cumprindo o tempo para esses temas, é um pouquinho daquilo que eu tenho como opinião sobre os assuntos. O senhor tem agora 5 minutos para considerações finais sobre tema livre. Muito obrigado. Deixando claro que, como não sou atuante da Justiça e do Ministério Público, etc., que se assim eu tivesse o desejo de, se eu tinha ido prestar concurso ou exercer a minha linda profissão de advogado, mas eu sempre tive o anseio de trabalhar para o nosso país e pretendo sim legislar. Mas eu não tenho a menor dúvida que só é possível com a independência dos poderes, mas tendo gente competente para poder, e acho que a aproximação dos poderes para a melhora das leis é fundamental. Então eu não tenho dúvida que com um mandato a gente procuraria a OAB São Paulo, a APAMAGES e a Associação do Ministério Público para discutir como é que a gente faz melhoras na legislação. Além do que foi falado um pouquinho do meu currículo, um breve resumo do meu currículo, eu sempre me dediquei a associações e temas associativos que tivessem como o bem comum em prol da sociedade. Eu ajudei a fundar um instituto e um movimento chamado Acordem e Progresso, no sentido de acordar e despertar a conscientização política, em especial dos jovens. Esse assunto e ter feito palestra para milhares de jovens em 2008, 2009, acabou me levando para o meio político. Fui candidato em 2010, tive uma votação expressiva, mas não fui eleito a deputado estadual. E vi que, como deputado estadual, eu não ia poder fazer o que eu acredito que precisa ser feito, mudanças no âmbito federal. E aí me coloquei à disposição ao convite do partido para estar candidato a senador, sabendo da imensa dificuldade pelo recall que tem, mas sem ter o compromisso com nenhum rabo preso, eu estou consciente de que, no mínimo, levando as ideias, fazer as pessoas de fato pensarem numa nova política, é o que a gente tem como obrigação de fazer. E assim, eu estou nessa missão, honradamente, como único candidato ao Senado no estado de São Paulo, apoiando desde o início a chapa da Marina Silva. A gente estava apoiando o Eduardo Campos, que infelizmente teve a fatalidade que todos nós vivemos. E não por acaso, porque eu acredito numa nova forma de fazer política. E eu só aceitei o convite do PRP, do nosso amigo Ovasco, e da minha amiga Luiz Eluf, que foi junto para o partido comigo, que era para estar aqui hoje, e mandou um abraço a todos. Porque desde sempre era um claro posicionamento de que a gente não estaria vinculado a nenhum dos dois partidos que tem revezado na política nos últimos 20 anos, o PT e o PSDB. Então, assim, eu não aceitei cargo de secretário, eu não quis ser candidato a vereador em São José do Rio Preto, eu saí nas pesquisas para prefeito e eu não quis ser candidato, porque eu acredito que a gente tem que trabalhar para realmente chegar onde a gente possa transformar o país. E sem ter rabo preso, sem depender da política, eu acredito que um dia, e se eu tiver que contar com o voto daqueles que estão nos vendo, eu vou chegar a poder trabalhar para resolver os problemas do Brasil e não mais fazer como a classe política tem feito, que é viver dos problemas do Brasil. Eu me coloco aqui à disposição para falar de mais um tema que eu reputo como da mais importante e da mais grandiosa prioridade para o país, que é simplificar o nosso Estado, simplificar o sistema tributário, simplificar como é que as coisas são feitas. Hoje a gente tem uma legislação enorme, uma questão tributária enorme, uma burocracia que nos coloca há 50, 100 anos atrás dos países que estão muito mais desenvolvidos do ponto de vista social, democrático, econômico, enfim, e que estão vivendo numa saúde plena da sua sociedade, onde tem as pessoas felizes. Aqui nós estamos vivendo numa guerra civil. Na minha opinião, eu escrevi um artigo uns meses atrás, foi publicado com o seguinte tema: o Brasil faliu. Na minha opinião, nós estamos vivendo uma guerra civil, num país falido, e que está vivendo, falido moralmente, socialmente, economicamente, e nós estamos, todo mundo correndo atrás do rabo. Está na hora da gente repensar, e repensar significa trabalhar com o novo, trabalhar com uma nova forma de fazer política, e trabalhar para que a gente possa, de fato, construir no presente o país do presente, e não mais o Brasil, o país do futuro, que nunca chega, eu escuto desde quando eu sou adolescente. Eu quero me colocar à disposição, tendo como base e pilar da minha história pública,
e daquilo que eu acredito e defendo, e do meu partido que me convidou para estar lá dentro da mesma linha, de buscar o PIB, o FIB, a felicidade interna bruta mais do que o PIB, mas e buscar recolocar a palavra amor na nossa bandeira nacional. E finalizo dizendo isso. Um conceito da filosofia iluminista, o Auguste Comte, que colocou o tripé de amor como base, a ordem como meio e o progresso como consequência. Na época que fizemos a colocação da frase em nossa bandeira nacional, alguém disse lá que esse negócio de amor não era muito... Era coisa de pessoas mais fraquinhas, mais feminilizadas. Então eu digo que está na hora da gente trazer essa força feminina, sim, agradecendo aqui a representante das mulheres, para colocar o amor na nossa bandeira nacional. Apenas como um mote e um simbolismo de que a gente está faltando a esse país o amor como base. O amor à pátria, o amor ao próximo, o amor ao recurso público e amor a que a gente possa respeitar e realmente admirar o nosso Estado, o nosso governo, as nossas instituições. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra para as considerações finais, em nome da Associação Paulista do Ministério Público, seu presidente, Dr. Felipe Locke Cavalcante. É com muita honra que encerramos esse ciclo virtuoso de debates, iniciado semana passada com a apresentação dos candidatos ao governo do Estado de São Paulo, no qual vieram todos os candidatos, e hoje o encerramos nesta quinta-feira com a presença de todos os candidatos. Todos os candidatos ao Senado foram convidados e tivemos 7 deles aqui presentes, encerrando hoje com o Luiz Fernando. Tivemos, portanto, uma jornada de pleno êxito. Eu gostaria, em nome da Associação Paulista do Ministério Público, mais do que agradecer ao Luiz Fernando pela sua exposição, agradecer, sobretudo, ao Marcos da Costa pela cessão do espaço e ao Jaime de Oliveira, aqui representado pela Herta de Oliveira, a APAMAGES, pela união. Foi a união das 3 entidades que permitiu a realização desse ciclo virtuoso de debates. Então, em nome da Associação Paulista do Ministério Público, eu gostaria de agradecer especialmente as 2 entidades co-irmãs pela realização deste êxito e não tenho dúvida alguma de que essa iniciativa pioneira de estarmos juntos debatendo o futuro do país será uma de muitas iniciativas, pois a parceria feita com o Marcos da Costa e o Jaime de Oliveira, ou seja, a PMP, OAB, a PMP, a APAMAGES, nós 3, é uma parceria perene e que demonstra cada vez mais a necessidade de união entre advogados, juízes e promotores. Eu tenho certeza que desta união só há um vitorioso, a sociedade paulista. Tenho certeza que a sociedade hoje terá uma justiça melhor do que teve até ontem, pois quando os seus principais atores estão preocupados com a solução dos conflitos, com a melhora dos serviços, certamente isto pode acontecer. Portanto, em nome da Associação Paulista do Ministério Público, gostaria não só de agradecer ao Luiz Fernando, como a todos os senadores candidatos ao Senado que aqui estiveram hoje, mas, sobretudo, agradecer às demais entidades pelo pleno êxito deste debate. E, sem mais delongas, passo a palavra ao mestre de cerimônia para as considerações finais das demais entidades. Muito obrigado. Passamos, então, a palavra à doutora Herta Helena Padilha de Oliveira, diretora do Departamento Feminino da APAMAGES, que falará, então, pelaquela instituição. Eu gostaria de agradecer ao candidato Fernando Lucas pela sua exposição, por ter aceito o nosso convite em participar desse evento, assim como agradeço a todos os candidatos que aqui estiveram, que atenderam o nosso chamado para a discussão de uma questão que nos é tão cara, assim como é cara a toda a população, a justiça. Agradeço ao nosso presidente Marcos da Costa, que nos recebeu durante todos esses dias de encontro, de uma forma tão carinhosa, posso dizer, pelo acolhimento que todos nós tivemos. E agradecemos ao Felipe Locke também, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, pela participação e, acima de tudo,
pelo compromisso que nós aqui demonstramos, as 3 instituições, a Associação Paulista dos Magistrados, que aqui no momento eu represento em nome do seu presidente, Dr. Jaime de Oliveira, a Ordem dos Advogados e a Associação Paulista do Ministério Público. Esse encontro demonstra que, acima de qualquer eventual pequena divergência que possa existir entre os nossos pontos de vista institucionais, nós estamos unidos por uma causa que é muito maior, que é a causa da justiça. E tenho plena convicção que esse encontro serviu para que nós tivéssemos conhecimento de como pensam os candidatos. E assim, no dia da eleição, nós todos possamos exercer o nosso direito de voto como uma opção livre, mas, acima de tudo, uma opção consciente, dentro daquilo que nós ouvimos e do que consideramos que é relevante para as nossas instituições. Então, uma vez mais, eu agradeço e agradeço a presença de todos que nos acompanharam até agora e retorno a palavra ao nosso mestre. Para suas considerações finais, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, com a palavra nosso anfitrião, Dr. Marcos da Costa. Palavra de agradecimento ao candidato Fernando Lucas, pela presença, nos honrou muito, pela exposição que fez. O candidato pode ter certeza que essa casa, assim como as nossas entidades co-irmãs, a PAMAS, a PMP, tem como um dos seus pilares a democracia. E a democracia se faz dessa forma, permitindo que todos tenham o mesmo tempo, a mesma exposição e assim possam transmitir a sua palavra, a sua mensagem, suas ideias, seus ideais, para que o eleitor possa, no dia 5 de outubro, optar por aquela proposta que ele entende mais adequado à sua vida. E assim o fazendo, certamente nós teremos um país melhor. Parabéns pela presença, pelas palavras e pela candidatura. Insisto, um jovem que vem aí também somar no que diz respeito às práticas políticas desse país. Renovar os agradecimentos à PAMAS e à Associação Paulista do Ministério Público, a PAMAS da nossa querida amiga, a nossa magistrada Herta, e também pelo nosso presidente Jaime, a Associação Paulista do Ministério Público pelo querido presidente Felipe, agradecer àqueles que colaboraram com a organização, pelas 3 entidades, promovendo os encontros com os candidatos, organizando esse dia de evento, aos candidatos, ao governador, a governo e a Senado, que estiveram aqui durante esses dias, mas especialmente agradecer a todos que aqui compareceram e aqueles que puderam nos acompanhar pelas transmissões ao vivo, pela internet, nos sites das 3 entidades e também, a partir de agora, à disposição dos vídeos, que estarão, tenho absoluta certeza, servindo para que o cidadão tenha conhecimento das propostas e saiba que esse tema justiça é tão caro para todos nós. Justiça que é a base da cidadania, justiça que é a base de qualquer democracia. Com isso, esperamos ter dado a nossa contribuição às 3 entidades irmanadas nesse propósito, dando contribuição para que tenhamos, a partir do dia 5 de outubro, um país e um Estado ainda melhor. Muito obrigado a todos.
Encerrando o dia do ciclo de exposições dos candidatos ao Senado por São Paulo, ao meu lado o candidato Fernando Lucas, do PRP. Obrigada pela presença, candidato. Caso eleito, como o senhor pretende tratar os projetos do Ministério Público no Congresso? Muito obrigado, primeiro, pela oportunidade, parabenizando as entidades, a OAB, a APAMAGES e a Associação do Ministério Público pela oportunidade de democratizar o debate para senador. Se eleito, primeiro que a gente vai trabalhar em conjunto com o Ministério Público, com todas as associações citadas, porque quem entende do assunto são as associações. Eu, como advogado de formação, sei da importância das instituições jurídicas. E eu, como cidadão, sei da importância da justiça como cidadania, como democracia. Então, algumas das nossas propostas que vão bem de encontro à independência dos poderes, a não nomeação de ministros pelo Poder Executivo e a real autonomia do Ministério Público, do Judiciário, de todos os poderes, trabalhar isso, desde projetos de lei até a influência no Poder Executivo e a construção da conscientização dos agentes da política e da sociedade. Essa é a base do trabalho para poder cumprir essa missão de que o Brasil, de fato, não tem apenas boas leis, não tem apenas uma boa Constituição e uma enorme quantidade de regras, mas que a gente tenha também a justiça de fato, que ela funcione mais rápido, que ela seja justa, que ela alcance não só os menos favorecidos, mas que o crime do colarinho branco e dos políticos seja de fato concluído e que a sociedade tenha a resposta que ela tanto anseia. Que a oportunidade de renovar nas urnas votando no novo é a cada eleição. Porém, cabe ao Ministério Público, aos advogados, aos juízes, fazer com que as leis sejam cumpridas e que a sociedade, de fato, comece a acreditar de que o país não é um país impune e que o país é justo para todos. O que o senhor achou dessa iniciativa, dessas três instituições, de dar o mesmo espaço, chamar todos os candidatos e dar o mesmo tempo para essa exposição? Olha, primeiro que mostra o caráter democrático e de justiça que as três entidades têm. Eu, na minha fala, fiz questão de agradecer, parabenizar, dizer da minha honra de estar aqui presente, porque, quiçá, a gente estivesse tendo debates para Senado na televisão. Os que estão liderando as pesquisas têm décadas dizendo que vão fazer e, com o mandato na mão, nada fizeram. Pouco representaram o nosso Estado, que é o papel de um Senado, e quase nada fiscalizaram o Executivo, que é um papel do Legislativo. Então, na oportunidade de representar um Estado, como disse o papel do senador, e de propor leis que de fato mudem a burocracia, que contribuam para que a justiça seja eficiente, eficaz e temporal, e contribuir para que os problemas do Brasil sejam resolvidos e não mais tantos políticos da velha guarda vivam dos problemas, é o papel que apenas um senador e todos os representantes do Executivo e Legislativo, com novas ideias e que não tem mandato, pode exercer. Porque aqueles que já têm o rabo preso, que têm a história toda voltada com a velha política, não vão fazer. Então, apenas as entidades, como as três entidades que estão promovendo esse debate, dando o mesmo espaço, é com que faz que as nossas ideias, o nosso nome, as nossas propostas possam chegar não apenas à classe do meio jurídico, dos advogados, juízes, promotores, mas também a toda a sociedade, toda a população. A conscientização e a cidadania é o que vão mudar o nosso país e que a gente vai deixar de ser o país do futuro para se transformar no Brasil do presente. Muito obrigada, candidato. Obrigada. Encerramos aqui o ciclo de exposições dos candidatos ao Senado por São Paulo. Obrigada pela audiência e até a próxima. Quase, eu era ao vivo, quase que eu resolvi. Muito bem, ao meu lado, o presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Felipe Locke Cavalcante. Doutor Felipe, gostaria que o senhor fizesse aí uma síntese do dia de hoje, do ciclo de exposições com os candidatos ao Senado. Olhe, mais um dia vitorioso para a justiça brasileira e de São Paulo.
Reunimos aqui na sede do OAB, numa atuação conjunta entre a PMP e a PAMAGES e a OAB, os candidatos ao Senado. Vieram os principais candidatos, dos 11 candidatos, 7 candidatos estiveram presentes, em especial aqueles que lideram as pesquisas. Todos eles receberam antecipadamente uma pauta das preocupações da Justiça Paulista, preocupações trazidas e compiladas pelas entidades, tais quais a litigiosidade do poder público, a indispensabilidade do advogado, problema dos precatórios, problema prisional, problema da morosidade dos processos, enfim, todos os problemas que afligem as instituições, em especial a necessidade de democratização e de orçamento compatível para fazer frente às suas necessidades. Todos os candidatos abordaram esses temas. Todos os candidatos apresentaram exposições importantes e, mais do que isso, mostraram a necessidade de um compromisso para com a justiça. Compromisso para com a justiça que é o objetivo de todos nós, pois a justiça só existe para servir e bem servir a sociedade e, para tanto, a necessidade de conhecê-la, saber os problemas e buscar soluções. Tenho certeza que esse ciclo de debates foi vitorioso, na medida em que reunimos todos os candidatos a governador e a grande maioria dos candidatos ao Senado, de modo que os problemas da justiça paulista foram aflorados e, mais do que isso, poderão ser enfrentados agora, sobretudo por meio da união dos promotores, juízes e advogados, por meio de suas entidades que mostraram a capacidade de fazer juntos e melhor. Foi um prazer termos esse ciclo de debate. Tenho certeza de que todos desfrutarão do resultado. Parabéns a todos. Muito obrigada, doutor Felipe. Obrigado. Voltamos daqui a pouquinho com a cobertura do ciclo de exposições dos candidatos ao Senado por São Paulo. Estamos aguardando aqui o presidente da OAB, Seção São Paulo, doutor Marcos da Costa. Doutor, gostaria que o senhor falasse aí do dia, como é que foram as apresentações dos candidatos, o que o senhor achou? Bom, em relação ao dia de hoje, especificamente os candidatos ao Senado, foi um dia que eu prezo como histórico, porque os candidatos ao Senado por São Paulo, diante de tantas demandas que certamente tem em tantas áreas, o evento permitiu que eles pudessem ter um momento de reflexão sobre a justiça. É fundamental isso, porque a base da justiça, a legislação, também vem do plano nacional, não só do plano estadual, que é no que diz respeito à construção da legislação ordinária como um todo, que é especificamente no que diz respeito à parte das leis que tratam, quer do processo, nós temos aí o Código de Processo Civil ainda em discussão no Senado, quer mesmo da estrutura do Poder Judiciário. Então, era fundamental essa presença, como também a possibilidade, principalmente dos eleitores, conhecerem as propostas e, a partir daí, terem a definição do voto, tendo como uma vertente nessa definição a justiça, que é tão importante para todos nós, tão importante para a democracia. Mas também a alegria de ter participado dessa iniciativa pioneira, de uma soma de esforço da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, através da Ordem, da PAMAGES, da Associação Paulista do Ministério Público, na busca da construção de algo que é necessário a todos nós, que é uma justiça mais próxima do ideário da sociedade paulista. Isso nos orgulha ter participado dessa iniciativa inédita, nos orgulha ainda mais por ter acontecido isso no prédio da Ordem, recém-inaugurado, portanto, o evento também faz parte das comemorações da inauguração do novo prédio, da nova sede da OAB de São Paulo, e que seja o primeiro, que nós possamos continuar com esses eventos, mesmo fora do processo eleitoral, levantando bandeiras comuns, sempre buscando o aperfeiçoamento, através da nossa experiência, através da dedicação que fazemos nas nossas atividades profissionais, buscando o aperfeiçoamento da Justiça de São Paulo. Esse foi um evento inédito. Há expectativa, então, de continuar com esses eventos? O que a OAB pretende, abrindo realmente a Casa do Advogado para a democracia, né? Sem dúvida nenhuma, há outros temas, há outros itens que podem ser tratados, devem ser tratados pelas três entidades por representarem a base da justiça, a advocacia, a magistratura e o Ministério Público. Passado esse momento, vamos esperar agora o resultado eleitoral, quem sabe trazer, depois das eleições, as três entidades, aqueles que foram eleitos, que assumiram o compromisso para com a justiça, para que eles possam também, a partir de agora, a partir da eleição
também apresentar seus projetos, aí sim, já em termos de execução das suas propostas, e também fazer com que a própria sociedade possa, através das 3 entidades, conhecer um pouquinho melhor como funciona a justiça. Justiça que tem uma demanda social enorme. Nós tivemos, a partir da Constituição de 88, uma ampliação de direitos, uma ampliação do acesso à justiça, mas nós não tivemos o equivalente em adequação da estrutura do Poder Judiciário a essas novas demandas. E eu não tenho dúvida nenhuma que, a partir desses debates e a partir da soma dos esforços das 3 entidades, nós vamos sim conseguir fazer com que a Justiça de São Paulo esteja cada vez mais próximo do cidadão. Muito obrigada. Encerramos aqui o ciclo de exposições com os candidatos ao Senado por São Paulo. Obrigada pela audiência e